vai falar agora do Cruzeiro, que só volta a jogar no sábado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Mineirão às 4 da tarde. Vamos pra Toca da Raposa, onde está a Lud de Ciance, porque Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, tem uma porção de desfalques, né, Lud? Boa tarde pra você. Fala, Maurício, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, e agora mais um desfalque confirmado para a temporada, né? Wanderson está fora dessa temporada, não vai jogar mais até o fim do ano. Ele passou por exames ontem que diagnosticaram uma lesão na coxa esquerda. Essa lesão aconteceu naquele lance polêmico do último jogo contra o Palmeiras, aquele lance que o Cruzeiro pediu cartão vermelho, uma entrada dura do Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras. Wanderson já sentiu muitas dores ali logo depois da falta, né? Foi substituído logo na sequência, passou por esses exames que diagnosticaram essa lesão, então o Wanderson fica fora dessa reta final de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Uma curiosidade é que a lesão não foi exatamente onde ele levou a pancada, né? Ele levou a pancada na região ali abaixo do joelho e a lesão foi na coxa esquerda. Isso porque, pela desaceleração muito brusca, né, que ele sofreu ali na falta e acaba forçando demais o músculo, acabou se lesionando. Pode significar uma maior oportunidade para o Arroio, né, o jogador que chegou na janela de transferências no meio do ano e que acabou sendo o substituto direto para o Wanderson. Aí tem os desfalques na zaga, né? A zaga titular está fora, cumpre suspensão, que pode também, o Leonardo Jardim pode escalar o Jonathan Jesus, o João Marcelo e até o Gamarra. Maurício, mais uma porrada aí de desfalques para os próximos jogos. Tem problemas o Leonardo Jardim. Lud, muito obrigado pelas informações. Eu fico louco que ontem, depois da informação do Wanderson, da lesão muscular na perna esquerda, aí didaticamente, buscando informação, confirmando com o doutor Sérgio Campolina, médico do clube, eu gravei um vídeo lá no meu Instagram, aí sempre aparece o cara que assiste 5 segundos do vídeo ou que não lê a legenda para questionar o que está sendo dito no vídeo. Ô jumento, você assistiu ao vídeo do início ao fim? Você leu a legenda? Você viu lá que a informação é confirmada pelo médico do clube? A explicação dada? O Cruzeiro agora, diante de tantos questionamentos de gente burra, porque gente burra, é gente burra, aliás, a burrice virou uma endemia, aliás, quase uma pandemia, sabe? Um negócio impressionante, o seu sujeito ser estúpido, ele se orgulha de ser estúpido, e aí ele vai propagando uma mentira, sabe? E isso vira moda. Aí precisou do Cruzeiro, quer dizer, o Cruzeiro tá certo, precisou do Cruzeiro fazer isso que fez agora há pouco, tá aí, Andrezão? A gente pode mostrar aqui, o Cruzeiro divulgou, né? Então tá aqui, bem didático, tá? Então vai lá, filho, leia, filho, leia, que o Cruzeiro informa que o atleta Wanderson foi diagnosticado com importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda após sofrer trauma na partida contra o Palmeiras na noite desse domingo. A indicação para o caso é de tratamento conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. No momento em que o atleta Wanderson sofreu trauma direto na perna direita, no lance com o Gustavo Gomes, que segundo o Klein não era nem falta, e a CBF disse que ele estava correto, ele, Wanderson, realiza um movimento de brusca desaceleração que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses. Explica o médico do clube, o genial Dr. Sérgio Campolina. Para finalizar, desejamos força ao atleta e ótima recuperação. Se depois disso aqui, você que está aí, que não foi convencido pela regra do jogo, que o gol do Palmeiras foi bem anulado, e se depois disso aqui você não está convencido que na lesão com o Gustavo Gomes, jogador na desaceleração, no impacto ali na queda, ele jogou toda a carga para a perna esquerda e sofreu a lesão, aí de repente você precisa comer alfafa no almoço, no jantar. É burro, né? Chama de burro. Sabe o que é alfafa? A nova calopsita que nasceu, aquela... Você pôs o nome dela de alfafa? De alfafa. Um belo nome. Alfafa. Mas, HG, tem gente que tem orgulho, né? Como a questão do gol anulado do Palmeiras, discute com a regra 12. Você pode não concordar com a regra 12, mas ela tá lá falando.
Se o goleiro colocou a mão em cima da bola e ela está sob a superfície ali do campo, ela está sob o domínio do goleiro. Mesma coisa essa questão do Wanderson que você trouxe, aí agora o clube trazendo de forma oficial. É uma lesão muito preocupante, desejar uma boa recuperação a ele, Wanderson, a qualquer atleta, né, que se lesiona no futebol. A gente tem que lembrar que são profissionais que ficam incapacitados durante um período de exercerem a sua profissão, né? Eu vejo com muita preocupação essa reta final do Cruzeiro. O Cruzeiro segue perdendo jogadores. O Wanderson, independente do questionamento que tem o torcedor do Cruzeiro, não vinha bem, é verdade, nas últimas aparições. O último jogo que ele faz realmente muito bom é aquele jogo lá contra o Atlético na Arena, a partida de ida da Copa do Brasil. Depois, a volta, ele até joga bem também no Mineirão, quando o Cruzeiro vence 2-0. E dali ele oscilou, como o time tem oscilado, não em termos de campanha, mas em rendimento dentro do campo. Mas o Cruzeiro, de repente, olha agora o seu lado esquerdo, ele perdeu o cara que foi titular em mais de 80% dos jogos da campanha muito importante do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Outro jogador que o Jardim havia recuperado e já estava atuando por ali, inclusive contra o Flamengo, atuou muito bem, o Matheus Henrique, também está fora da temporada. Aí você pega um outro jogador que vinha sendo muito menos utilizado, mas com esse tipo de situação poderia ser que ele tivesse mais oportunidades. E aí, pessoal, não estou falando de preferência minha, eu estou falando que ele seria talvez mais utilizado com a questão da escassez. Estou falando do Marquinhos. É outro jogador também que está fora de combate. Então, quando você pensa hoje, o Arroio entrou no lugar do Wanderson e ele já havia sido titular no jogo contra o Fortaleza. Provavelmente o Arroio ganha essa vaga. Você tem um Sinisterra para ser reserva, mas a gente precisa de lembrar a situação do Sinisterra. É um jogador que está voltando, ficou disponível novamente no jogo contra o Palmeiras, mas está sendo feito um trabalho com ele muito gradativo. O Cruzeiro perdendo jogadores, não vou falar do Fagner, do outro lado, da lateral direita, já está fora há 3 meses. E assim, pelo menos em termos de campeonato brasileiro, deixando a Copa do Brasil para dezembro, o Jardim hoje tem o Cauã Moraes. Mas esse lado esquerdo do Cruzeiro ficando muito comprometido em um momento em que a temporada vai afunilando, né? Faltam 8 jogos para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, jogos bem importantes. O Cruzeiro querendo ali alcançar o número de vitórias que matematicamente o coloquem de forma direta em uma fase de grupo da Copa Libertadores. Mais trabalho para o técnico Leonardo Jardim perdendo essas peças. E HG, por mais que o Wanderson tenha sido questionado pelo torcedor, né, que o Arroio... a gente até comentou aqui que seria titular, né? Mas perder um jogador como esse que pode mudar o esquema do Cruzeiro, porque são características diferentes, né? No momento desse de decisão, eu acho que realmente é uma coisa que preocupa muito. Cara, perdeu 4, né, Valor? Não, foram 3. Você perdeu o Wanderson e o Matheus. Igual eu disse, em que pese a situação do Marquinhos, muito menos utilizado. Sim. Tá, mas no contexto que você perdeu o Wanderson e o Matheus Henrique, provavelmente ele ia ser mais utilizado. Falou isso também, encurta o elenco, né? É lógico. A gente já vinha falando a então respeito aquilo do da elenco. janela ganhou opções. Não ganhou. Ganhou na metade da temporada. Pro final tá aí perdendo. Não, e você vem com essa... A gente já debateu isso. A gente fala assim, o time, para lutar lá em cima, brigar por títulos, ele precisa de 16, 17 jogadores titulares. O que aconteceu com o Cruzeiro foi que ele perdeu jogadores que tinham esse tipo de condição, que eram jogadores que o Leonardo Jardim poderia contar na ausência de um deles. E agora, o que vem acontecendo? Eu acho que já tem sido uma sequência já no Cruzeiro, uma percepção, menor número de substituições na partida. Sim. O Leonardo Jardim, ele não faz as 5 substituições, porque ele tenta tirar o máximo daqueles atletas que estão e também os que entrarem têm que manter um nível alto. Voltou ao modo antes da janela. Exatamente. É esse o ponto, Valor. Voltou ao modo de antes da janela. É isso. Ó a corda, ó. Dá uma esticada. Esticadaça. Ontem o colega Vene Casagrande disse que o Cruzeiro tem interesse no lateral direito, o Mateuzinho, jogador do Cuiabá. Inclusive, esse aqui é o tweet do Vene Casagrande. Ô, Thiago, você avançou em alguma coisa nessa conversa? Ô, HG, o que eu tenho é que o Cruzeiro, de fato, tem interesse e tem conversado. E o nosso Daniel Abreu conversou com uma pessoa do Cuiabá, que passou para ele que o Cuiabá aceita apenas vender o Mateuzinho. O valor será definido em reunião entre clube e empresários,
mas ainda existe uma cautela com a negociação. O atleta tem contrato até 2030 e houve um contato até aqui de clube para clube. O Cruzeiro procurou diretamente o Cuiabá a fim de contratar o Mateuzinho, que tem 27 anos e tem contrato até 2030 com o Cuiabá. Eu tenho pelo lado do Cruzeiro que de fato existe a conversa hoje e o Cruzeiro pensa na contratação do Mateuzinho. Ô, Valutinho, como é que você faz a leitura desse movimento? Cara, o Mateuzinho foi um jogador que surgiu no Criciúma, né? Ele surgiu muito bem lá, depois acaba indo para o Cuiabá. É um atleta que tem muita experiência, né? 27 anos. Não acho que esse interesse, como trouxe a informação o Thiago, signifique que o William não vai permanecer no Cruzeiro, porque o Cauã Moraes, que tem potencial, é ainda um jovem a ser desenvolvido. Então, assim, e pode ser um movimento, de repente, mais a ver com uma não permanência do Fagner ali na frente. Mas vamos observar, né? Essa época que o Thiago tanto ama está chegando, o mercado se aquecendo. Não, boa para você, Thiago. Eu lamento muito que essa época esteja chegando, mas faz parte também a gente falar a respeito dessa época do futebol, do mercado. Então, é dessa maneira que eu leio o movimento, tá, HG? Uma possibilidade de saída do Fagner, não tem a ver com saída do William, mas a gente vai ver, né? Nem Game of Thrones tem tantos capítulos quanto o mercado do futebol brasileiro. Você sabe que tem um amigo nosso mesmo, jornalista de São Paulo e tal, ele me disse que o problema do futebol é quando o árbitro apita. Não. E que aí ele acaba quando o árbitro apita de novo. Não tem. E pra ele a parte mais gostosa também é o mercado. Não. Muita gente Ele fala gosta Isso aqui, eu também gosto do mercado. essa parte eu gosto no videogame. Porque sabe o que é legal do mercado? Cara, você ficar imaginando como é que vai ser o time tal, esse jogador tal encaixando no time. É legal, acho que É por isso que eu sempre falo aqui que quando vai se aproximando do final do ano, que a bola para de rolar, aí tem uns clientes aqui que são anunciantes nossos aqui, e vários, eu já participei de várias reuniões das pessoas falarem assim, dezembro e janeiro, até fevereiro eu não gosto de fazer mídia não, porque o futebol para, querido, eu sinto informar, mas a audiência se mantém por causa do mercado, e outra coisa, eu sinto informar que o Campeonato Brasileiro começa em janeiro do ano que vem. São meus E melhores outra coisa, já tem fila para entrar, para anunciar aqui. Eu vou começar a cobrir não vão sair. Eu vou começar a cobrir o campeonato. Já que começa em janeiro, os primeiros comentários meus vão ser lá de Porto Seguro, você sabe. Olha né? só, humilde. Sabe... Humilde, pô. Porto Seguro é humildade. O Mateuzinho, ele passou pelo tum-tum. É mesmo? O tum-tum daquele gramado voador, né? Ele mesmo. Tinha uma parte lá do gramado que você pisava assim e falava assim. O futebol brasileiro, nos seus clubes periféricos, tem muitos jogadores de qualidade que às vezes eles não ornam. Né? Por falta de oportunidade mesmo. O interior do estado, né? O Divinópolis, Niterói, Pombal, tem muita gente boa, né? Quantos amigos e colegas que você não pegou e falou assim, se o fulano tivesse uma chance. Verdade. Colega que jogou ali, ó. Eu, em Divinópolis, tinha um menininho, cabeçudo, canhotinho, joelhinho bastante inchado. Tinha potencial, viu, Elton? Canelinha fina. Você sabe que quando eu estava lá em Divinópolis, eu gosto de contar essas histórias que são boas. Eu tenho um cara que eu acho até que ele te segue também, Elias Torrent, torcedor do Atlético. Ele é muito, ele manda mensagem. Ativo. Cara, em 2007, 2008, 2009, ele mandava mensagem para mim, 7, 8, 9. Ele mandava mensagem para mim através de alguma maneira, às vezes mandava por alguma rede social, etc. Que ano que começou o Twitter, hein? 2009 já tinha um Twitter. 2009, por exemplo, já tinha Twitter. Ele mandava o Twitter, ele falava assim, você em breve estará numa TV nacional, você tem potencial para estar aqui em Belo Horizonte, daqui partir para São Paulo. Ele falava, Elias Torrent, ele falava. E, cara, antes, depois aconteceu e ele falou assim, aqui, ó, as mensagens que eu te mandei lá em 2009. E ele mandou, então isso é muito legal, cara. Levantou a plaquinha, te avisei. Levantou a plaquinha, eu te avisei. Né? Agora manda um presente aí, pô. Agora manda um pix. Agora manda um pix. Como é que é, Andrezão? Qual a chance de Leonardo Jardim deixar o Cruzeiro no fim dessa temporada? Essa pergunta só surgiu depois da entrevista forte que o treinador deu no empate em 0-0 contra o Palmeiras no último domingo. Ele ficou muito frustrado com a arbitragem e a não expulsão do Gustavo Gomes e disse, abre aspas, estou frustrado. Vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos? O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação, afirmou o treinador num breve depoimento. Pois bem,
foi checar com pessoas próximas ao Leonardo Jardim se ele de fato cogita rescindir o contrato um ano do fim. Vale a lembrança de que o atual vínculo do Leonardo Jardim com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 26. E seu histórico mais recente, desde que ele saiu do Mônaco, ele praticamente fica uma temporada em cada um dos clubes pelos quais passou. Mas a ideia do Leonardo Jardim, segundo o seu staff, é permanecer no Cruzeiro. Ele falou de cabeça quente, estava muito chateado, nada como uma noite de sono. Na segunda-feira, já refletindo melhor, ele desistiu dessa ideia de ir embora, até porque precisaria pagar uma multa rescisória ao Cruzeiro. Nesse momento, inclusive, o que se discute é um reajuste salarial. Pedro Lourenço está encantado com o trabalho do treinador português e pretende lhe dar um aumento salarial, ainda que não mexa com o tempo de contrato. O vínculo continuaria se encerrando em dezembro de 26. Hoje, Leonardo Jardim ganha R$1,5 milhão por mês, que fazem dele um dos técnicos mais bem pagos, mais atrás dos R$5 milhões do Ancelotti, dos R$3 milhões do Abel Ferreira, dos R$2 milhões de Dorival Júnior e de R$1,9 milhão de Jorge Sampaoli. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.